Fala aí, galera, beleza? Professor Márcio aqui mais uma vez, trazendo para vocês aqui a continuação das aulas que estamos vendo aí sobre radicais e propriedades radicais. Hoje, trazendo exclusivamente as propriedades radicais, já que na última aula a gente viu a parte de raiz enésima, né? Hoje eu vou falar sobre a relação entre a potência e a raiz e vou falar para vocês as 4 propriedades que vamos utilizar aí para simplificar as expressões que virão mais na frente, beleza? Antes de iniciarmos as aulas, iniciarmos aqui o nosso trabalho, não esqueçam, né? Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo para dar aquela velha força e vamos lá. Bom, vou começar aqui para vocês falando sobre a relação que existe entre potência e radical, porque vai ser extremamente importante, principalmente para as simplificações, que é o grande objetivo da gente, né? Então, dado um número real A maior do que zero e um número M, certo? Esse número ele vai ser um número natural, esse aqui também vai ser um número natural, agora só que esse N aqui, ele tem uma obrigação, ele tem que ser 2 ou um número maior do que 2, certo? Esse M aqui pode ser inteiro, ele pode ser um número inteiro, pode ser positivo, pode ser negativo, eu quero dizer é isso. Olha, a relação que existe entre potência e radicais é essa daqui. O que é que você tem que ficar atento quando você for fazer essa relação? Que o denominador de uma potência onde você tem o índice, um número racional, o denominador ele é o índice da raiz. E o numerador é exatamente o expoente do radicando. Então, quando você for fazer a transformação de um para outro, você tem que levar isso em consideração. O denominador sempre fica no índice da raiz. E o numerador sempre é o expoente da potência. Se você conseguir decorar isso, ou sei lá, a forma que você achar mais fácil de você lembrar, você utilize essa informação porque isso vai ser super importante. O que vocês vão fazer é trabalhar com isso. Então, na prática, a gente vai utilizar da seguinte forma. Ó. Aqui eu coloquei 4 exemplos, certo? O primeiro exemplo aqui, você tem o quê? Você tem o 7. Eu quero que você transforme isso em raiz. Aí você vai seguir o que eu falei ali. O denominador, ele é o índice da raiz. E o numerador, ele é o expoente da potência. Essa é a relação que existe entre a potência e as raízes, certo? Aqui outro exemplo. Você tem a base da potência. Você vai transformar em uma raiz. Então, o denominador é o índice e o numerador é o expoente. Aí. Só isso. Você pode transformar a potência em raiz ou transformar a raiz em uma potência, né? Como por exemplo, se eu quisesse que se você tivesse essa situação aqui, ó. Raiz terceira de 5 a sexta. E eu quisesse que você transformasse de raiz para potência. O que é que você faria? Você escreveria 5 como sendo a base. O denominador aqui seria 3 e esse 6 aqui seria o numerador. Simples dessa forma, beleza? Bom, uma observação é que todas as propriedades que vocês viram nos anos anteriores, no 7º ano, no 8º ano principalmente, elas são válidas, né? Elas são válidas para a potência com base real e expoente racional. Ou seja, multiplicação, potência de potência, divisão, tudo aquilo ali continua sendo da mesma forma. Aqui tem alguns exemplos, ó. Eu coloquei só 2. Eu coloquei uma multiplicação entre duas potências que têm mesma base. O que é que você faz? Você repete a base
e soma os expoentes. 1/2 mais 1/3. Isso vai ser o quê? 1/2 mais 1/3. Denominador comum 6, né? Então vai dar 5/6. Aqui, segundo exemplo. Aqui é uma divisão. Na multiplicação, você soma os expoentes. Na divisão, você subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar 4 elevado a 2 sobre 5 menos 1 sobre 5. Isso é 4. 2 menos 1, 1 sobre 5. Aqui os denominadores são iguais, então você pode fazer a subtração direta. Aqui os denominadores são diferentes, então você tem que encontrar o denominador comum às duas frações e aplicar a regrinha, né? Divide por 2 e o resultado multiplica por 1, mais divide por 3 e o resultado multiplica por 1. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 3 mais 2, 5 sobre 6, entendeu? Bom, aquela é a relação entre a potência e os radicais, certo? Agora vamos ver as propriedades. Primeira propriedade. Eu vou explicar essa parte aqui bem direitinho agora, porque ela vai se repetir para todas as outras potências. Todas as outras propriedades, certo? Então é o seguinte, ó, você sempre vai considerar um número A generalizado, né? Tá ok, esse número A pertence aos reais, tá vendo esse sinal aqui? Ele está dizendo que é o número que pertence ao conjunto dos reais, mas ele é positivo, ok? Pode ser o zero. Então, ele é um número que pertence ao conjunto dos números reais positivos, ou seja, não pode ser negativo, beleza? E o número n. Agora, esse n aqui, que é tanto aqui, ó, tanto o índice quanto o expoente, ele é um número que pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais só tem valores positivos, né? Só que ele tem mais uma condição. Ele tem que ser maior ou igual a 2. Beleza? De posse dessas informações, você pode fazer o seguinte, ó. A raiz enésima de A elevado a n, observa a característica. O índice do radical é igual ao expoente da potência. Quando isso acontece, a resposta dessa raiz é o próprio radicando, certo? Normalmente, na resolução dos problemas, vocês vão ver eu fazer o seguinte, eu dizer corta o radical com o expoente. Por quê? Porque são iguais. Você pode utilizar isso. Quando eu fizer isso aqui, eu vou dizer para vocês sempre, aplica a primeira propriedade. O que sobra é apenas o radicando. Entenderam? Com números, é o seguinte, ó. Você tem índice do radical 4, expoente 4. São iguais. Então você corta o índice com o expoente. Sobra apenas o 5. Raiz sexta de seta sexta, 7. Por quê? Porque você cortou esse com esse, sobra só o 7. Raiz terceira de 2 a terceira, 2. Por quê? Porque você cortou o índice com o expoente. Entenderam? Isso aqui vai ser bastante utilizado para simplificar. Você observa que você tem uma raiz com um certo índice e você fica só com o valor que estava dentro do radical, né? Isso é uma simplificação. A gente vai utilizar bastante. Um outro tipo de coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. Você tem o índice aqui que é diferente, tá vendo? O índice aqui é diferente do expoente. Mas com um pequeno manuseio algébrico, você consegue transformar isso aqui em uma potência. Vocês devem lembrar que o 8 fatorado, fatorar é sempre fazer isso, ó, dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. O 2 se repete 3 vezes. Então, o 8 fatorado pode ser escrito como 2 à terceira.
você pode escrever o 8 como sendo uma potência, certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar raiz terceira de menos 2 à terceira. Ok? Aí o que acontece? Ó? Índice do radical igual a expoente da potência. Você pode aplicar a primeira propriedade. O que sobra para a gente é só o menos 2. Ok? Sempre lembrando, né, quando você quer calcular uma raiz onde o índice aqui é diferente de 2, é um número maior do que 2, você tem que fatorar e verificar como é que fica a potência, para ver se dá para simplificar ou não. Aqui tem uma informaçãozinha, lembre-se que o símbolo R, né, esse símbolo R com o sinal de mais, ele indica o conjunto dos números reais não negativos. Quando ele diz não negativos, é porque ele está incluindo também o zero, certo? Então pode ser zero. Se ele tivesse dito conjunto dos números reais positivos, apenas a palavra positivos, então ele não estava levando em consideração o zero. Quando ele diz não negativos, é que o zero pode entrar. Ok? Bom, continuando, vamos ver a segunda propriedade. Ó, eu falei para vocês que essa parte aqui ia ficar sempre se repetindo, né? Então, dado o número, aquela mesma explicação que eu fiz no início, vai ser a mesma para as 4 propriedades. Só que nessa daqui, ó, ela tem uma relaçãozinha com a primeira propriedade devido ao fato que você pode fazer as simplificações feitas na primeira propriedade, né? Ó? Porque o índice é sempre igual à potência, né? Ao expoente. Então você pode fazer o cancelamento. Então você pode escrever a igualdade. Aqui também, ó, 6 no índice, 6 no expoente. Você pode simplificar e dizer que é igual a 2. Você pode escrever esse 2 como sendo dessa forma. É essa a ideia. Então observa aqui, ó. Você tem raiz sexta de 2 a sexta, certo? Essa raiz sexta de 2 a sexta, ela é igual à raiz terceira de 2 a terceira. Por quê? Observa. Tanto a raiz sexta de 2 elevado a sexta pode ser simplificada, como a raiz terceira de 2 a terceira pode ser simplificada. Vai ficar 2 igual a 2, e isso é uma verdade, certo? Mas o objetivo aqui é trabalhar com essas situações. Ó. Tá vendo? Você quer simplificar o máximo possível o radical. Então, se o índice é 6 e você quer simplificar, você vai dividir o índice e vai dividir o expoente de dentro do radical por o mesmo valor. Certo? É isso que diz aqui. Ó. Tá vendo? Você tem agora o índice da raiz diferente do expoente. Aí você quer simplificar isso o máximo possível. Aí você vai dividir tanto o índice quanto o expoente por o mesmo número. Q. Certo? Aqui você está simplificando. Aí, observa. Aqui, ó, você também pode fazer a operação de vezes. Tá vendo? Por quê? Vai ter situações onde você vai ter uma forma simplificada e para fazer o cancelamento, você vai ter que encontrar o índice igual ao índice do numerador, por exemplo. Aí o que é que você faz? Você pode multiplicar o índice e o expoente por um mesmo valor. Então, observa essa frase aqui. Quando dividimos ou multiplicamos o índice da raiz e o expoente do radicando por um mesmo número natural diferente de zero, o valor do radical não se altera. Okay? Então, se você dividir ou se você multiplicar por um mesmo valor, o valor do radical não vai mudar. E aqui aparece uma outra informaçãozinha para vocês lembrarem, tá vendo? O n com um asterisco indica o conjunto dos números naturais, exceto o zero. Ou seja, o zero foi excluído, não faz parte do conjunto. Vocês já viram isso em alguns exemplos que eu já fiz. Vamos trabalhar com o que foi mostrado? Tá vendo aqui, ó? Eu quero que você escreva isso aqui na forma mais simples possível.
Então você vai fazer o quê? Você vai observar se existe uma relação entre o índice e o expoente. Nesse caso existe. O índice é o múltiplo do expoente, certo? Então você vai dividir o índice por 2 e você vai dividir o expoente por 2. O que é que sobra? Vai dar para a gente o seguinte, ó. 4 dividido para 2 é 2, 2 dividido para 2 é 1. Então tá aqui a forma simplificada desse cara aqui. Entenderam? Aí você pode perguntar, professor, mas é sempre por 2? Não. Você vai sempre observar a relação que existe entre o índice e o expoente para determinar qual é o maior divisor comum dos dois. Tem que ser um número que divida os dois, claro, né? Aqui, ó, segundo exemplo, observa, você tem raiz terceira de 7. Eu quero que você escreva uma outra raiz que seja equivalente a essa. Aí o que é que você faz? Você pode multiplicar tanto o índice quanto o expoente aqui, como não aparece é 1, por qualquer valor. Então, por exemplo, vamos multiplicar por 3. Então, se eu multipliquei o índice por 3, eu vou multiplicar o expoente por 3. Certo? Isso vai me dar aqui raiz. A raiz nona, né? 7 é a terceira. Aí, ó. Beleza? Aqui poderia ser feito para encontrar um índice que dê para simplificar ou escrever de outra forma isso aqui, beleza? Outro exemplo é quando você tem, ó, o expoente aqui, ó, tá vendo? Maior do que o índice. Observa o que acontece. Observa que existe uma relação de multiplicação entre eles dois, certo? Um é múltiplo do outro. Então, o que é que você faz? Você vai escrever isso na forma mais simples possível. Vai dividir o 4 para 4 e vai dividir o 8 para 4. Bom, 4 dividido para 4 dá 1. Se dá 1, então a raiz some. Beleza? 8 dividido para 4 dá 2. Então tá aí, ó. 2 ao quadrado, 4. Toda vez que você simplificar e a divisão aqui no índice der 1, a raiz quadrada vai embora. Beleza? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, não importa, certo? Eu falo sempre a raiz quadrada porque é força do hábito. Aqui no caso era a raiz quarta. Terceira propriedade. Essa propriedade é uma das mais importantes, hein? Ela é muito utilizada. A raiz enésima do produto de dois números reais não negativos é igual ao produto das raízes enésima de cada um desses números. Olha para cá. Preste bem atenção no que aconteceu daqui para cá. Tá vendo que dentro da raiz você tem a multiplicação A vezes B? Você pode transformar essa multiplicação em uma multiplicação de radicais, desde que o índice seja o mesmo para as duas raízes. Isso é muito importante, porque existem cancelamentos que você quer fazer e você não pode porque o A, por exemplo, está dentro do radical multiplicando o B. E você não queria isso, você queria que o A estivesse sozinho fora. Então, olha só o que acontece. Você tem como transformar a raiz de um produto em um produto de raízes. Olha, isso pode facilitar muito até para você que tem dúvida de como se extrai a raiz quadrada. Você pode transformar em um produto de dois valores, separá-los e encontrar a raiz desses dois valores menores. Olha esse exemplo aqui, ó. Você tem raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 9. Bom, você sabe de cabeça que a raiz quadrada de 16 é 4 e a de 9 é 3. Mas você não pode aplicar isso aqui porque você tem a multiplicação. Então o que é que você faz para facilitar? Transforma esse produto, essa raiz do produto, em um produto de raízes. Ó. Raiz de 16 vezes a raiz de 9. Pronto, agora você tem os valores independentes, né? Agora ficou fácil dizer que é 4 vezes 3. E isso é igual a 12.
Beleza? Aqui, raiz terceira, ou raiz cúbica, de 8 vezes 2. Bom, você sabe qual é a raiz terceira de 8. A gente já calculou isso, né? Mas tem o 2 aqui, ó. Então, o que é que você faz para poder tirar essa raiz terceira de 8 que você sabe? Não, você separa em duas raízes. Raiz terceira do 8 vezes a raiz terceira do 2. Bom, a raiz terceira do 8 é 2. A raiz terceira do 2 não é exata. Então, deixa lá. Beleza? Essa é uma das propriedades que a gente vai utilizar com frequência. Mas só se resume a isso? Não. Você pode fazer vários casos aqui, ó. Tá vendo aqui dentro? Você tá vendo que é raiz quadrada. Aí, a do 4 você sabe que é 2. Só que tem o 5 e o 3 atrapalhando. O que é que você faz? Já que você sabe que a raiz quadrada do 4 é 2. Você pode fazer isso, ó. Raiz quadrada do 4 vezes raiz do 5 vezes 3. Pode fazer isso sem problema que dá certo. A raiz quadrada do 4 você sabe que é 2. 5 vezes 3 é 15. Aqui sua resposta. Entenderam? Essa propriedade 3 ela serve para inúmeros casos. Veja outra situação. Aqui você tem raiz quinta de 2 a quinta, 3 a quinta e 6 a décima. Bom, fica fácil verificar que isso aqui vai ser raiz quinta 2 a quinta vezes raiz quinta de 3 a quinta vezes raiz quinta de 6 a décima. Aplique a primeira propriedade aqui e aqui. Você vai ficar com o quê? Aqui você fica com 2. Aqui você fica com 3. E aqui, ó, você vai aplicar a segunda propriedade. Você vai dividir o 5 para 5 e vai dividir o 10 para 5. Certo? Eu vou fazer. Vai ficar assim, ó. 5 você vai dividir para 5. E o 10 você vai dividir para 5. Aplicando a segunda propriedade, né? Aí foi o que eu falei para vocês. 2 vezes 3, 6. Eu falei para vocês que quando você faz a divisão no índice e a resposta dá 1, a raiz vai embora. Beleza? Então aqui a raiz vai embora. 10 dividido para 5 é 2. Então fica 6 vezes 6 ao quadrado. Isso dá 216, não é isso? 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 6, 216, tá certo? Entenderam? Vou reexplicar novamente. Você quer simplificar essa fração, essa raiz aqui o máximo possível. Então observa que existe uma relação de multiplicação entre o 5 e o 10. O 10 é múltiplo do 5. Então, para eliminá-lo, você divide 5 para 5 e divide 10 para 5. Beleza? Fazendo a divisão aqui fica 1, a raiz vai embora. 10 dividido para 5, 2. Esse 6 aqui é o resultado dessa multiplicação. Ok? E agora a quarta e última. Uma das propriedades também que usaremos com frequência, né? Que é quando você tem a raiz de uma fração. Aqui, ó. A raiz enésima do quociente de dois números reais, em que o dividendo é não negativo e o divisor é positivo, é igual ao quociente das raízes enésimas de cada um desses números. Ó, é parecido com a propriedade de 3, só que ao invés de ser a multiplicação é a divisão. Quer dizer o quê? Que você pode transformar um radical único em uma divisão de radicais. Então, observa. Tá aqui, ó. Você tem a raiz quinta de 243 sobre 1024, certo? Para facilitar a sua vida, você pode fazer a separação
desses valores, ó. Raiz quinta, 1024. Tá vendo? Como exercício eu vou deixar para vocês fazerem. Eu quero que vocês relembrem como se resolve essas raízes. Eu vou dar uma dica. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o número que está dentro da raiz e fatorá-lo. Beleza? Você faz isso com 243, aí você vai encontrar uma certa potência que vai ser substituída no lugar do 243. Vai aplicar a primeira propriedade para cancelar o índice com o expoente e vai encontrar um resultado. Você faz a mesma coisa com o denominador. Aqui, você tem a raiz terceira de 64 sobre 125. Separa também. Fica a raiz terceira de 64 dividido para a raiz terceira de 125. Certo? Aí você faz a mesma coisa. Fatora, aplica a primeira propriedade, fatora, aplica a primeira propriedade, que você resolve facilmente isso aqui. Beleza, galera? Eu coloquei aqui uns exercícios. Para vocês brincarem, né? Utilizando as propriedades. Envolve praticamente todas as propriedades. Observe isso aqui. Tá vendo? Ó? Você tem a raiz de 9 vezes 36. Eu sei quem é a raiz de 9, sei quem é a raiz de 36. Então, o que é que eu faço para calculá-la? Eu vou separar isso aí. Vai ficar a raiz de 9 vezes a raiz de 36. A raiz de 9 eu sei que é 3, vezes a raiz de 36 eu sei que é 6. 3 vezes 6 é 18. O meu resultado bateu com o do exercício. Então eu deixei as respostas. Eu só não deixei a dessa porque não teve espaçozinho ali. Mas tentem fazer. Esse aqui, ó, ficou idêntico, né? A única diferença é que é a raiz terceira. Então você utiliza as técnicas que vimos na aula anterior de como se calcula essa raiz. Beleza? Galera, eu fico por aqui. Para vocês, um abraço. Até a próxima aula. Exercitem aí com o livro. E nos vemos na próxima. Beleza?